Neste 7 de setembro, dia em que se comemora a independência do Brasil, o mundo pôde ver que milhões e milhões de brasileiros foram para as ruas de uma forma pacífica, legítima, ordeira, sem quebrar uma única planta no jardim, sem depredar patrimônio público ou privado, sem usar entorpecentes ou bebidas alcoólicas, sem desrespeitar a religião alheia, o cristianismo, como era visto em movimentos de esquerda, que introduziam nos seus orifícios anais, crucifixo, numa demonstração clara de intolerância religiosa, sem flechar ou apedrejar agentes de segurança. O que se viu no dia desse 7 de setembro foi um verdadeiro despertar patriótico. Um verdadeiro despertar patriótico. Famílias inteiras vestidas de verde e amarelo, portando bandeira, crianças brincando, correndo no colo, nos seus carrinhos de bebê, foram para as ruas. Aos milhões. Pedir democracia, pedir liberdade, pedir respeito à Constituição, pedir o direito de ir e vir, de se manifestarem, pedir que o Supremo Tribunal Federal respeite a nossa Carta Magna, a qual ele tem por obrigação de se fazer guardião e não faz, porque rasga, desrespeita e sapateia sobre. Por Deus, eu entendia que esse movimento de 7 de setembro fosse servir para os inimigos da nação, para os inimigos do país, para os inimigos do governo. Pensei que eles fossem usar a voz que veio das ruas como ponto de reflexão e rever os seus posicionamentos de sabotadores e lesadores da pátria. Eu me enganei, foi um ledo engano. A banda podre da política, a banda podre do judiciário, a banda podre da imprensa resolveram não fazer um exercício de humildade, não rever os seus conceitos, não pensar no Brasil. Resolveram, de uma forma desesperada, dobrar as apostas, atacando o governo de uma forma vil e tentando desqualificar o movimento democrático feito no dia de ontem pela nação brasileira, classificando-a como um atentado à democracia. Olha a loucura que essa gente está cometendo, essa horda, esse quadrilhão composto por parte, banda podre do judiciário, banda podre da imprensa e banda podre da classe política. Aí eu me pergunto, como pode, senhores, como pode aquele que a imprensa diz, aquele que a classe política ataca, aquele que os institutos de pesquisa usa como alvo de ataque com os seus números falsos, estar em baixa nas pesquisas, com a popularidade em xeque, quando esse arrasta multidões, milhões e milhões de pessoas nas ruas. E essas pessoas, leia-se, entenda-se, Bolsonaro, como pode um homem desse estar em baixa? E essas pessoas que o apoiam vão às ruas de forma espontânea, de graça, com seus próprios recursos. Compra do seu próprio bolso a bandeira, a camisa, o boné. Eles investem na democracia.
Eles acreditam no Brasil e no governo. Simples assim. Esse movimento de ontem serviu para jogar por terra as mentiras propaladas pela banda podre da imprensa, que insiste em atacar o governo, insiste em querer manipular a população com mentiras. Contra a banda podre do judiciário, que intervém, que não respeita a harmonia e independência dos poderes e quer dar pitacos nos demais poderes, Congresso e Executivo. Os institutos de pesquisas que arrumam números que não refletem a realidade, colocando Lula lá em cima, Bolsonaro lá embaixo, tudo isso caiu por terra. E essa horda, essa gente, essas organizações fizeram uma triste descoberta ontem. Fracassaram. Eles fracassaram em todas as suas tentativas. E agora estão dobrando a aposta usando outros mecanismos. O que eles querem? Já começa a se discutir dentro do Poder Judiciário a possibilidade de impeachment do presidente Bolsonaro. Ou a inelegibilidade por uma esdrúxula acusação de abuso econômico de poder nas eleições de 2022. Pasmem os senhores, olha no que se transformou o nosso judiciário. Ou parte dele, o melhor dizendo. Os brasileiros fomos para as ruas aos milhões, como eu tenho dito. Mas não foram só os brasileiros no Brasil. No sábado e domingo, dias que antecederam o 7 de setembro, milhões de pessoas foram para as ruas do mundo inteiro, em vários países, Europa, Estados Unidos, defender o Brasil, defender a nossa democracia, defender a nossa Constituição e estar do lado do governo. Será que isso não é o bastante para os inimigos da nação fazer uma reflexão e falar que a hora agora é de pensar no Brasil? Não. Eles querem continuar com a sua saga, a sua sanha louca, diabólica e antipatriótica, lesando o nosso país, sabotando o governo, escravizando os brasileiros. Minha amiga e meu amigo, a voz que veio das ruas foi a voz dizendo não à banda podre da imprensa com suas mentiras, não à banda ao Instituto de Pesquisa com seus números verídicos e não ao Supremo Tribunal Federal com seus arroubos autoritários, prendendo pessoas, suspendendo canais de comunicação, ameaçando outras de uma forma arbitrária, inconsequente, irresponsável e antipatriótica. O Supremo Tribunal Federal, minha amiga e meu amigo, se transformou, lamentavelmente, não num colegiado de ministros, mas pelo seu comportamento, pelo conjunto da obra, pela coletânea de maldades e arroubos autoritários, se transformou numa milícia de togas. Milícia de togas. Eles descobriram que tudo que eles tentaram falharam. Agora querem impeachmentar o presidente Bolsonaro. Só que impeachment não vai encontrar eco legal. Por quê? Não existe crime que justifique e não tem apoio popular que se coloque contra essa sanha louca. Mas eles, no desespero, eles podem tentar duas coisas de maneira atabalhoada, desesperada, como de costume. E pode passar do um impeachment ilegal ou até mesmo um atentado contra a vida do nosso presidente, como já ocorreu. Porque eles sabem que as ruas mostraram que, os números mostraram que, para ganhar a reeleição de Bolsonaro é impossível. E que se o sistema tem a expectativa de eleger um nome ou colocar um nome no poder para representar e dar continuidade à sacanagem, à sangria, à roubalheira, à esbórnia de uns tempos passados, de um passado recente, só ceifando a vida do presidente ou impeachmentando. Porque nas ruas e nas urnas, esse homem até aqui
é imbatível. Então, minha amiga e meu amigo, Bolsonaro conta com uma pequena parte da política, pronto. Uma grande parte da população de bem desse país, maravilha. E Deus. Deus. O resto, imprensa, judiciário, os lacaios da nação, se juntaram contra o presidente e, naturalmente, contra o povo brasileiro. Agora, muito mais que nunca, precisamos estar unidos, ombreados, formando um guarda-chuva e uma parede para proteger o nosso presidente e não abandoná-lo por nada. Agora sim é independência ou morte. E eles verão que um filho teu não foge à luta, que o filho do Brasil não foge à luta. E que é preciso morrer de pé, se preciso for, morrer de pé, se preciso for, mas viver de joelhos, jamais. É a nossa liberdade que está em jogo, é a nossa democracia que está em jogo. Se não for por mim, se não for por você, que seja pelos nossos netos e filhos. Vamos lutar hoje sobre a luz da legalidade, da Constituição e da democracia, para que nossos filhos não precisem lutar amanhã. O comunismo bate em nossas portas. Olha a Venezuela, olha a Bolívia, olha a Cuba, olha no que está se transformando a Argentina, meu amigo, e minha amiga, meu irmão e meu irmão. Não é isso que queremos para nós. Os evangélicos ontem se fizeram presente de forma maciça. Os jovens como jamais visto, portando bandeira, militando do lado da direita pelo Brasil. Isso é bom. Isso é bom. Nós estamos no meio de uma guerra, no meio de uma revolução, numa luta do bem contra o mal. E não podemos baixar a guarda e nem deixar o nosso comandante falando sozinho. Quanto ao Supremo Tribunal Federal, é uma corte extremamente importante para a nossa democracia. Ela dá sustentação à nossa democracia. Mas Alexandre de Moraes, com seus arroubos autoritários, transformou o Supremo Tribunal Federal, o STF, numa cracolândia jurídica. E isso é preocupante. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscrevam no meu canal no YouTube. Cabo Elson.